Estamos de volta com o programa Igreja Hoje, no seu terceiro e último bloco, e nós estamos dialogando sobre a segunda parte do texto base do ano vocacional, do terceiro ano vocacional da Igreja no Brasil. O tema da terceira parte é Vocação é Graça. E nós estamos fazendo essa reflexão à luz do texto bíblico de Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19, explorando alguns aspectos presentes nesse texto, porque é um texto muito rico. Então nós já falamos do subir a montanha, nós falamos da voz de Jesus como pastor que chama seus discípulos, chamou 12, aos quais o texto bíblico diz que deu o nome de apóstolos, aquele que é enviado, apostolê em grego. Mas nós queremos agora dar destaque para outras questões que também aparecem nesse texto. Entre elas, a voz de Jesus que chama. Vocação vem de voz, vox, vozes, chamado. Então a voz de Jesus chama num contexto particularmente desafiador do mundo contemporâneo. E como escutar essa voz de Jesus, Lúcia, nesses dias atuais? Essa voz que chama, essa voz que está aí fazendo ecoar. Rivelino, é difícil, porque como você mesmo já disse anteriormente, é uma cacofonia, são tantos sons, e especialmente nesse nosso tempo de redes sociais, de fake news. Aliás, essa palavra está se tornando até chata, né? De tanto que esses fatos estão se repetindo. De pessoas defendendo seus próprios interesses e não se importando com a comunidade, com a coletividade, com o outro, né? O sofrimento do outro, a dor do outro. Então, me chamou a atenção um ponto que pergunta: como ouvir a voz de Jesus se vivemos a autorreferencialidade, né? Então, esse mundo atual, essa sociedade globalizada, principalmente em termos econômicos, e que leva a um consumismo desenfreado, né? A uma competição de quem pode mais, de quem tem mais, de quem é mais do que o outro, onde o ter se sobrepõe ao ser, né? Então, fica difícil ouvir a voz de Deus. E eu estou me lembrando aqui de uma vez que Padre Nelito e eu conversávamos sobre vocação, e ele riu muito, e eu adorava quando ele ria muito das bobeiras que eu falava, que eu disse assim, às vezes as pessoas acham que esse chamado, né, essa voz de Deus, é aquela coisa cinematográfica, né, aquela voz, oh, meu filho, né, que Deus vai me chamar, Lúcia, Lúcia, vem aqui. Então, não é aí. Esse chamado é algo que gera em mim um movimento em direção a Deus. Mas se eu me fecho no meu egoísmo, se eu me fecho na minha mania de superioridade, né? Se eu me fecho no meu comodismo, se eu sou incapaz de sair de mim mesmo para ir ao encontro do outro, então eu nunca vou conseguir a voz de Deus. E uma maneira de alcançar, né, esse chamado, de ter ouvidos para esse chamado, é através da oração, né? A oração que abre o ouvido e aquece o coração, como aqueceu o coração dos discípulos de Emaús, né? Deixou o coração deles ardendo, não é mesmo? Então, a oração, ela acontece, a oração verdadeira, ela acontece na intimidade com Deus. E vocês me permitam aqui repetir uma historinha que eu já contei aqui, rapidamente. Diz que tinha um pastor que, quando ele saía para pastorear seu rebanho, ele fazia uma oração curtinha. Ele falava: Senhor, se tiveres um rebanho, eu cuidarei dele de graça, porque vos amo. E assim todos os dias. Até que um dia um sábio
ouviu a oração do pastor e chamou a atenção dele. Falou, olha, você está orando errado, isso não é oração. E deu para o pastor um livro, um caderno, com várias anotações de orações para ele fazer. Não que a oração de repetição seja inválida, não é isso. Aí o pastor olhou as orações, né, e simplesmente parou de orar. Saía, pastoreava o rebanho, voltava. E o sábio observou aquilo, que o pastor não estava mais fazendo as orações, nem as dele, nem as que ele fazia. Então, ele procurou o pastor porque ele se convenceu de que o pastor rezava com o coração e não com os lábios apenas. Então, ele falou com o pastor, me dê o caderno de orações e pode voltar a fazer a oração que você fazia, porque você a fazia com amor, com autenticidade de coração. Quando você fazia essa oração, você estava em perfeita comunhão com o Senhor. Então, o sábio anotou no seu caderno de orações a oração do pastor. Senhor, se tiveres um rebanho, cuidarei dele de graça, porque vos amo. E é esse chamado que Deus nos faz, né? A cuidar dos seus rebanhos, seja qual for a nossa atividade de cuidado, e de graça, movido pelo amor, né? E é na oração que nós vamos conseguir esse discernimento do verdadeiro chamado. E dentro desse discernimento da oração, Lúcia, nós também vamos conseguir escutar a voz do Senhor na questão das juventudes, em questão da nossa casa comum, em questão de políticas públicas, em questão dos necessitados, dos pobres, porque é assim que nós vamos permanecer nessa planície. Cuidar de graça. Isso. Cuidar de graça, movido pelo amor. Isso, não é isso? Ei, Lúcia, interessante na sua história aí, nos faz lembrar aquela passagem do Evangelho de João, né? Que Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes bem que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Isso, apacenta as minhas ovelhas. Então, como a Rita ressaltou, o permanecer em Jesus é fundamental para todo o discernimento vocacional da igreja no Brasil e no mundo. Porque se permanecermos com Jesus, conforme a linguagem do Evangelho de São João, daremos frutos. Se permanecermos com Jesus, seremos capazes de descer as planícies, né? Isso. E quando o coração arde, né, na escuta, o coração arde, você se põe a caminho, porque seus olhos se abrem, né, e você está ali para permanecer. E aí vem o envio, né, nós somos enviados. Mas algo me chama muita atenção, é que às vezes nós temos a autossuficiência do achismo, né? Eu fui escolhido, eu faço isso, eu sou insubstituível, né? Não, e tem algo aqui que chama muita atenção quando nós vamos olhar, né, essa questão, a vocação é graça de Deus, né? E aqui vem, nós não nascemos cristãos, mas vamos nos tornando cristãos ao aderirmos a Jesus, ao acreditar que Ele é o verdadeiro Messias. Então, ali os três aspectos, né? Escutar o chamado, permanecer com Jesus e ser enviado para a missão. Amém, aleluia, né? E já encerrando, né? É preciso pensar o seguinte, ao assumirmos a nossa missão com boa vontade, movidos pelo amor e guiados pela oração e pela luz que vem de Deus, nós nos humanizamos mais, né? E eu separei aqui, eu gosto muito de histórias, eu gosto muito de pensamentos, eu separei aqui para fechar uma coisa que me mandaram, né? Porque tem muita coisa boa na internet também, não é só porcaria, né? Alguém perguntou a um sábio, diga-me, Senhor,
em que área eu poderia fazer uma grande profissão? Ou seja, a minha vocação, né? Eu exercer a minha vocação. E o sábio disse com um sorriso: seja um bom ser humano. Há muitas oportunidades nesta área e muito pouca concorrência. Então a messe é grande e precisa de missionários e missionárias cada vez mais humanos e humanizados para construir o reino de Deus. Amém. Né? Excelente reflexão, né, Elze? Olha, nós estamos chegando ao final do nosso programa, discutindo mais uma vez a temática vocacional e faremos um último programa sobre vocação para trabalharmos a terceira parte do texto base, vocação e missão. Vamos recordar mais uma vez que o tema do ano vocacional é vocação, graça e missão. E o lema corações ardentes, pés a caminhos. Lucas capítulo 24, versículos 32 e 33. Nosso muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Deixamos um grande abraço, que as nossas discussões e reflexões aqui possam ser proveitosas para vocês e para vocês refletirem outras coisas, ligarem outras coisas. Nosso muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado a você, Lúcia, muito obrigado a você, Rita, por colaborar com o programa Igreja Hoje, por enriquecer a reflexão e o discernimento sobre o ano vocacional. Obrigada, Rivelino. Obrigada, Lúcia. Você de casa, mais uma vez, obrigada. E vamos continuar, né, com essa entrega, né, com esse servir. Servir ao Senhor com alegria. Em tudo, amar e servir. É o lema. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até o próximo.